Quero lhe dar boas-vindas nesta oportunidade ímpar que nós temos para celebrar, engrandecer, adorar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oportunidade que temos também de fazer uma reflexão da palavra de Deus, estudar o texto sagrado, a Bíblia Sagrada. Mateus diz que Jesus, registrado em Mateus, diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. De fato, a maior necessidade que o homem tem é de conhecer a Deus, é de receber a sua palavra. Esta é a fome espiritual que o mundo precisa e tem, e nós aqui estamos para alimentar com a sagrada palavra. É uma oportunidade que temos também para orarmos a Deus, para estarmos em uma só voz, em uma só oração, em uma só declaração de fé. Temos um breve tempo, um curto momento de 1 hora apenas para tantas coisas, não é verdade? Mas eu creio que Deus é poderoso para agir, ainda que o tempo seja curto. Deus é poderoso para fazer a obra. Então, eu quero já declarar inicialmente aí o Salmo 106, versículo 1. Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. É por causa desta misericórdia que nós estamos aqui de pé, é por causa desta misericórdia que nós não somos consumidos, é por causa desta misericórdia e bondade de Deus que nós podemos crer no amanhã, podemos crer em dias em Cristo Jesus supridos, crescendo de graça e em conhecimento e de glória em glória. Então, amado, alegra, alegra teu coração, amado. Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de graça, é um Deus de favor em nome do Senhor. Daqui a pouco vamos estar orando pela nossa lista, pelas pessoas da lista da oração. Nós temos aqui diversos nomes, vidas, muitas questões delicadíssimas de saúde e também vida espiritual, que, amados, precisamos estar guerreando. A nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas principados e potestades. Precisamos orar com fé, precisamos guerrear em nome de Jesus como bons soldados de Cristo, como bons despenseiros de Deus. Eu creio que muito vale por sua eficácia a súplica do justo. Você também pode deixar aí nos comentários o seu pedido de oração, alguma questão que você precise, que você necessite. Deixa aí nos comentários. Um dos irmãos, ou todos na verdade, vão estar lendo e estaremos orando por você. A palavra diz que um ao outro ajudou, ao seu próximo lhe declarou: seja forte. Então aqui estamos como família espiritual, como povo de Deus, para darmos as mãos, para nos unirmos em oração e fé, e assim vermos o agir e o mover de Deus através da unidade e através da oração em nome de Jesus. Então já vamos pegar de volta aqui a nossa lista e vamos orar a Deus. Mas agora, antes disso, vamos à reflexão da palavra. Vamos lançar ao fundamento. A Bíblia diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes. Ou seja, a oração, o fundamento da oração não pode ser a carne. O fundamento da oração não é a minha vontade pessoal, humana ou egoísta. O fundamento da oração é a palavra de Deus, é a vontade de Deus. E a grande questão é nós aprendermos a alinhar a nossa vontade, a vontade bíblica, a vontade de Deus. E quando assim estamos alinhados, alinhavados e aliançados com Deus, é garantido. Deus está ouvindo e Deus vai responder a tua oração. Amém? Então vamos lá.
7h35, já uma extensa saudação de 5 minutos. Vamos agora abrir a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 7, versículos de 1 a 10. O tema da reflexão: a oração. Com lealdade e arrependimento produz verdadeiro avivamento. Ou seja, você está orando a Deus, é preciso ter lealdade a Deus e é preciso ter arrependimento de pecados, e assim virá avivamento, haverá uma oração frutífera, eu creio. Vamos estudar a palavra, vamos fundamentar, vamos buscar o ensino bíblico. Vamos fazer a leitura, capítulo 7 de 1 Samuel, versículos de 1 a 10. Diz a palavra do Senhor: Então vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab no outeiro. Consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Aqui o povo de Israel estava recebendo de volta a arca. Os filisteus haviam capturado a arca, mas Deus havia movido o seu poder de tal forma que pragas e chagas vieram contra os filisteus por causa da captura da arca, e os filisteus devolveram a arca para o povo de Israel. Mas naquele contexto o povo foi lá abrir a arca, olhar a arca por curiosidade, sem reverência, sem respeito à santidade, e muitas pessoas morreram por causa disso. E então eles: não queremos mais a arca, leva a arca embora. E diz que a arca ficou 20 anos aqui guardada com Eleazar, 20 anos distante do povo do Senhor. Você veja, o povo de Deus, por não tratar com amor, reverência, santidade as coisas de Deus, afastou Deus e a sua presença por 20 anos. E aí vamos ver o contexto. Versículo 2: Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia, olha lá, olha o resultado de 20 anos distante do Senhor, lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi somente ao Senhor, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins, os astarotes, e serviram somente ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor, ou seja, uma oferta de libação, uma oferta líquida. Jejuaram aquele dia e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel para Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas, aleluia, trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Louvado seja Deus. Pai amado, eterno e bendito, que esta palavra caia nos corações e dê muitos frutos, Senhor. Usa os meus lábios com o teu poder, a minha mente, meu coração, com a tua sabedoria, para abençoar
ricamente o teu povo através das riquezas espirituais, para que ao fim desta reflexão possamos orar baseados na tua palavra, de acordo com a tua vontade. Assim nós oramos em nome de Jesus, e a amada igreja do Senhor diga amém e amém. Então, amada família, santos, preciosos, povo de Deus, arrependimento e lealdade renovadas para com o Senhor são fundamentais para um relacionamento avivado com Ele. Deus não admite dividir a glória dele com deuses que não são deuses de verdade. Deus é único em todo o universo, em toda a criação e além da criação. Deus é único, não há ninguém como Deus. Por isso ele é digno de ser exclusivamente adorado. E também é necessário que o povo de Deus compreenda de onde caiu, compreenda e reconheça o seu pecado, para que haja arrependimento. Porque quando não há arrependimento e confissão e reconhecimento dos seus pecados, a vida fica travada, a mão da disciplina de Deus permanece. Davi disse que os seus ossos se envelheceram, porque com gemidos todos os dias, porque ele não havia confessado e deixado o seu pecado. Ou seja, Deus não admite uma vida dupla, Deus não admite falta de integridade. Então, lealdade e arrependimento são fundamentais para uma vida de oração, para uma vida de relacionamento com Deus, porque Deus conhece o coração. Não adianta tentar esconder coisas de Deus e ter uma aparência. Às vezes, dentro da igreja, do templo religioso, dentro de um culto, às vezes nós, humanos, disfarçamos, ou mantemos uma postura de alguma coisa. Mas, amados, Deus não se deixa enganar. Então, lealdade e arrependimento. Samuel, usado por Deus, ele trouxe Israel para um reavivamento espiritual. Ele chamou o povo para um reavivamento espiritual. Naquele contexto, as visões de Deus eram raras. A palavra de Deus era raríssima. O povo não se interessava pelas coisas de Deus. Estavam adorando a Baalins e adorando as Asterotes, que eram consortes de Baal. O povo estava vivendo um sincretismo, uma idolatria muito grande. Então, quando o povo é reavivado espiritualmente, isso trouxe benefícios para a nação, de forma social, política, na saúde, na vida espiritual, em todas as áreas. O povo foi livre da servidão filisteia. Aquele povo que estava cativo, debaixo de um jugo mundano, debaixo de um jugo de aprisionamento, foi liberto. Grandes obras Deus operou na vida por intermédio de Samuel, do reavivamento espiritual, da lealdade a ele renovada, do arrependimento puro e sincero e de uma vida de oração e intercessão. Note que os filhos de Israel, por favor, Samuel, não deixe de clamar por nós, não deixe de interceder por nós. Isso é intercessão. Às vezes quem faz muito bem esse trabalho de intercessão é uma mãe aflita pelos seus filhos, às vezes no caminho do mundo, às vezes com más amizades. Um pai, como Ana, aquela mãe que estava aflita, pedindo filhos. Amado, eu creio, como Abraão, que foi ao cume do outeiro, mas sabia que Deus iria providenciar, estava em obediência a Deus pela vida, pela promessa de Deus. E aí, e graças a Deus, que todos nós hoje somos abençoados com o crente Abraão, porque ele tinha uma visão de obediência, de família. Minha família é de Deus, minha vida é de Deus, meu filho pertence a Deus. Amado, o Senhor diz que o Senhor trovejou
contra os inimigos na batalha. O Senhor operou de uma forma poderosa. Quando o povo estava lá congregado, quando o povo estava lá adorando a Deus, Samuel estava oferecendo holocausto e orando. Às vezes nós pensamos que, olha, quando eu estou fazendo a vontade de Deus, como eu estou em oração, como eu estou servindo a Deus, estou oferecendo meu holocausto, meu sacrifício, minha vida, minha oração, minhas ofertas, então vai tudo correr absolutamente ipsis litteris, 100% tranquilo e bem. Não, foi nessa hora que os filisteus vieram contra. Mas nós temos que ter consciência que quando estamos andando em linha com a vontade de Deus, amado, Deus está no controle da situação. Diz que Deus trovejou com grande estampido que atordoou todo mundo dos inimigos. Então, essa autorrevelação de Deus nessa tempestade, nesse trovejo contra os inimigos, foi extremamente significativa, porque os israelitas, em resposta à exortação de Samuel, que disse: vocês precisam abandonar os ídolos, e eles abandonaram todos os ídolos e voltaram a ser fiéis e leais ao Senhor, lançando fora toda a idolatria. Então, quando Deus trovejou, isso foi absolutamente significativo. Por quê? Porque Baal era considerado o Deus da fertilidade. Baal era considerado o detentor do poder, da prosperidade, da fertilidade, da chuva. E quando os filisteus vieram e Deus trovejou, Deus estava dizendo: não tem Baal, não tem Baalins, não tem consorte, não tem Astarote, não tem Dagon, não tem nada. Quem domina sobre os céus e terras somente sou eu, o único, o soberano, o poderoso Deus. Veja lá, versículos 2 a 4 do capítulo 7 diz: sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim. Passaram 20 anos, toda a casa de Israel estava lamentando diante do Senhor. Então Samuel exortou toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que vocês se voltam para Deus, tirem dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparem o coração somente para o Senhor. Sirvam somente ao Senhor, e o Senhor os livrará. Então os filhos de Israel tiraram dentre de si os Baalins e Astarote e serviram somente ao Senhor. A resposta foi positiva. Então o Senhor confirmou que esta atitude dos israelitas era uma sábia atitude. Qual é a atitude? A atitude de não servir a dois senhores. Amado, você não pode ser cristão e ser mundano ao mesmo tempo. Você não pode ser cristão e ser devoto de São Jorge, de Santa Agostinha Maria, de São não sei o que. Você não pode. Ou você é de Deus ou você é dos ídolos. Ou você é de Deus ou você é do mundo. Quem se constitui amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, você não pode servir a dois senhores. Então Deus confirmou que aquela era uma sábia decisão. Por isso se revelou na tempestade, mostrando que Ele é o Senhor da natureza, e Ele podia e pode, e de fato estava abençoando o seu povo com aquele livramento, com a vitória, com a fertilidade, com a honra. Deus seja louvado. Então, para viver um relacionamento avivado com o Senhor, e uma vida de oração frutífera, é preciso arrependimento sincero e lealdade renovada. Enquanto você estiver, querendo servir, eu sei que Deus é meu Senhor, mas ao mesmo tempo eu não consigo, eu amo tanto as baladas, eu amo tanto aquela fornicação, eu amo tanto o adultério. Olha, eu sei que o Senhor é meu Deus,
mas eu amo tanto passar cheque sem fundo, enganar os outros e mentir. Oh, o Senhor é meu Deus, mas eu amo tanto colocar chifre no cônjuge. Então, amado, você sabe, você não tem sinceridade diante de Deus, tem um teto de bronze na cabeça. Deus não atende a pecadores nesse sentido de que quando não há arrependimento, mas quando os pecadores se arrependem e oram, aí Deus atende, aí Deus muda a sorte. Então, lealdade, sendo Ele o único Senhor, e arrependimento. Olha, o versículo 3 diz que, ele diz, se é de todo o vosso coração, se é de todo o vosso coração, servi somente a Ele. Então, esta referência ao coração dos israelitas enfatiza a necessidade de motivações sinceras como base para toda ação e toda oração. Essa é a dimensão interna do arrependimento. Amado, Deus não vê como vê o homem vê o exterior. Deus está vendo o teu coração. Deus sabe o que se vai no teu coração. Deus conhece o íntimo da tua alma. Então, enfatizar o coração, de todo o coração, essa é a dimensão interna que diz: há uma necessidade de que haja motivações sinceras para orar a Deus, motivações sinceras de mudança. Você precisa querer mudar, você precisa querer, porque arrependimento não é só no campo emocional. Arrependimento significa mudança de comportamento. Então veja em 1 Reis, capítulo 8, versículo 44. Diz assim: quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho por que os enviares, e orar ao Senhor, voltado para esta cidade que tu escolheste, para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve, Senhor, tu nos céus a sua oração e a sua súplica, e faz-lhe justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados cativos, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos, perversamente procedemos, cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra de seus inimigos que os levarem cativos, e orarem a ti. Olha lá, amado, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece, a sua súplica, e faz-lhe justiça. Perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, move a tua compaixão para aqueles que foram levados cativos, porque é o teu povo que tiraste do Egito. Amado, que tremendo! Você veja, mesmo depois do povo já no cativeiro, mesmo depois do povo já debaixo da disciplina, mesmo o povo já debaixo da opressão dos inimigos, se houver arrependimento, se houver o clamor e o reconhecimento, Deus move a sua compaixão para com o seu povo e os livra, porque é o povo da sua herança, amado. Louvado seja Deus! Então hoje é noite de arrependimento, hoje é noite de mudança de práticas, hoje é noite de você mudar e dizer: meu Deus, a minha vida está em tuas mãos. E é noite, uma vez de que haja arrependimento, é noite de lealdade renovada. É preciso então que você tire os deuses estranhos da tua vida. Você não pode ter ídolos no teu coração, você não pode idolatrar ninguém, amado. Você não pode ter alguma coisa que ocupe o lugar de Deus na tua vida. Deus não divide a sua glória, ele tem que estar em primeiro lugar na sua vida, amado. Por isso Samuel disse: sirvam somente a Ele. Então, no culto ao Deus único e verdadeiro, não há espaço para ecumenismo, sincretismo, animismo, politeísmo. Não há espaço para isso, amado.
Ah, é muito bonito. Vamos dar as mãos aqui, todas as religiões, dentro de um templo e vamos adorar. Que? Qual é o Deus que o cara lá está adorando? O Deus que ele está adorando não é o meu Deus. O meu Deus é o Deus da Bíblia. Nós amamos todos os seres humanos, respeitamos a sua vida, mas a minha prática de culto é única e exclusivamente a Deus, está acima dos seres humanos. Eu não tenho que contaminar, macular a minha adoração a Deus com sincretismo. Esse foi o grande chamado de Israel: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. E note que essa exigência de Deus já era naquele tempo contracultural, porque esse exclusivismo a Deus não era uma característica da religião do Antigo Oriente Próximo, que já era um povo muito politeísta. Então esse exclusivismo era contracultural. E amados, às vezes muitos de nós, por comodismo ou por medo de opiniões, de qualquer coisa, assumimos uma postura de conformidade com o mundo. Temos medo do confronto com o mundo e vivemos como Maria vai com as outras. Não pode. O crente precisa pensar por si mesmo, ter ousadia de pensar por si mesmo. O crente precisa ter ousadia de não se conformar com o presente século. O crente precisa ter ousadia de pregar a palavra da verdade. Pois você leia o Salmo 115, que diz que as obras de escultura têm boca, não fala, ouvidos que não ouvem, som nenhum sai da garganta, olhos que não veem, mãos que não apalpam, tornam-se iguais a eles os que o adoram e os que nele confiam. Ou seja, quem confia numa imagem, num Baalim, num Astarote, num Dagon, num Deus desse século, se torna cego, surdo e mudo para as coisas de Deus, como um ídolo, sem capacidade, sem condições de reagir espiritualmente. Então, amado, é hora de você ser leal exclusivamente ao teu Deus. Foi Ele que veio na pessoa de Jesus e morreu para te salvar. Só Ele é digno de ser adorado. Ele é digno da tua lealdade. Ele é digno da tua adoração. Ele é digno de ser colocado acima da opinião dos homens. Se nós buscássemos agradar aos homens, não seríamos servos de Deus, disse o apóstolo Paulo. É nessa busca de tentar agradar o mundo, ficar igual ao mundo para agradar o mundo, que o Evangelho tem sido deturpado. O Evangelho é confronto, amado. O Evangelho confronta o pecado. O Evangelho confronta a mentira. O Evangelho confronta o erro. O Evangelho é santo. Deus é amor, mas o amor de Deus é justo. O amor de Deus é bíblico. O amor de Deus não é essa coisa solta, sem parâmetros que o mundo prega. Essa licenciosidade. Essa licenciosidade, essa porta larga do mundo, vai levar para o inferno. Então, amado, eu preciso concluir, ovelhinhas amadas. Tenho 2 minutos para isso. Então, este avivamento verdadeiro, através do arrependimento, da lealdade, que levam a uma ação de mudanças e levam uma vida de oração constante, que o povo passou a buscar a Deus e a Samuel a orar. Samuel passou a orar, a interceder de forma frutífera diante de Deus para o povo. Então este avivamento abre portas para o livramento. Diz que quando Samuel, versículos 5 a 10, quando Samuel estava oferecendo holocaustos e orando, os filisteus, sabendo que os filhos de Israel estavam em Mispa, adorando a Deus, foram lá para matar todo mundo. E diz que Deus deu um grande livramento. Deus trovejou dos céus e livrou. Agora Israel, que estava debaixo do domínio da servidão dos filisteus, passou a ser vencedor, passou a estar por cima, recebeu um grande livramento. Diz que o Senhor os
aterrou, de medo, aos filisteus, do hebraico Haman. Deus os confundiu, Deus os desconcertou. Então, este verbo hebraico associa literariamente esse livramento bíblico neste contexto com os livramentos que Deus fez no passado. Os livramentos que Deus interveio de modo sobrenatural no passado de Israel. O que o escritor bíblico estava dizendo por isso? Olha, o Deus único que conquistou grandes vitórias no passado, que deu grandes livramentos para o seu povo no passado, que libertou o povo do Egito, é o mesmo que está dando livramento hoje para vocês. Louvado seja Deus. O que Deus fez ontem, Ele faz hoje, Ele faz amanhã. Nós precisamos estar leais, vivermos uma vida leal e de arrependimento diante de Deus, uma vida de oração e um relacionamento avivado. É isso que avivamento faz. Ele abre portas para o livramento de Deus. Segundo e último lugar, esse retrato positivo de Samuel, que ele é o intercessor do povo, ele é um sacerdote, ele é um profeta, ele é um homem de Deus, é um contraste com a casa de Eli e de seus filhos. Por quê? Eli e seus filhos eram cegos espirituais. Os filhos de Eli eram carnais. E sob a liderança deles, o povo de Israel estava afastado dos caminhos do Senhor. Estava morno, estava frio, estava distante do Senhor. É um contraste. Samuel, Eli, eles contrastam. E note que num lugar de mesmo nome, Ebenezer, sobre o sacerdócio de Eli e seus filhos, Israel foi derrotada pelos filisteus. Já em outra ocasião, num outro lugar de mesmo nome chamado Ebenezer, mas agora sob a liderança e sacerdócio de Samuel, o Senhor estava com o povo de Israel e lhes deu grande livramento. De maneira que, quando se pensa em Ebenezer associado a Eli, se traz à memória derrota e humilhação. Mas quando se traz à memória Ebenezer associado a Samuel, se pensa num Deus que livra o seu povo, porque o povo está espiritualmente renovado, leal a Deus, buscando em oração, e por isso há uma intervenção salvadora. E a minha pergunta para você final é esta: como você tem vivido e tem se relacionado com o Senhor? Como Eli e o Israel no seu tempo, frio, distante de Deus, rebelde, nem aí para as coisas de Deus? Ou você tem se relacionado e buscado se relacionar com Deus como Samuel e o povo de Israel agora leal, arrependido, em oração, em ofertas e renovado perante Deus? Como, amado? Como? Eu sei que todos nós temos, em nossa longa história de vida, temos trechos da história que remontamos a Eli, trechos de vergonha, trechos de humilhação, trechos de uma vida pecaminosa, trechos de uma vida distante de Deus. Mas esta é a noite de tudo novo se fazer em Cristo Jesus. É a noite de ser renovado, é a noite de trazer à memória o que pode dar esperança, é a noite de viver o tempo como Samuel viveu. E eu termino com a leitura do versículo 11, que diz assim, versículo 11 a 14: saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Ele a chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus, e houve paz
entre Israel e os amorreus. Louvado seja o Senhor. Deus está chamando você, meu amado, minha amada, para uma renovação espiritual, para um avivamento espiritual, para uma lealdade absoluta a Deus, somente a Deus. Ele é o teu Senhor. Não sirva a dois senhores. Não pode ser cristão e mundano ao mesmo tempo, cristão e frio espiritualmente. Aviva agora a tua vida diante de Deus. É tempo de arrependimento, é tempo de novos começos, é tempo de seres levantado, ser restituída, anos de bênçãos, anos de vitória, anos e anos de delícias pela frente, em nome de Jesus. Então diz que quando Samuel orou, Deus deu um livramento. Quando o povo se arrependeu, se tornou leal e buscou em oração, Deus deu grandes vitórias para o povo e lhe restituiu as terras outrora arrebatadas. Eu creio, em nome de Jesus, num novo tempo e numa noite de grandes vitórias e crescimento para o povo de Deus. Vamos orar, igreja amada. Vamos buscar, vamos clamar. Temos aí a nossa lista de oração. Coloca aí os nomes, temos muitos nomes. Em especial, queremos orar hoje pela irmã Isabel, que está em tratamento e fisioterapia para recuperar os movimentos do corpo. Ela caiu, teve lá deslocou gravemente o pescoço, cervical, está agora fazendo fisioterapia e tratamento para recuperar os movimentos. Também a Susana fazendo o tratamento, quimioterapia, vencendo câncer em nome de Jesus. Assim como a Sandra Terezinha, Sueli, também Sueli Fabiane, fazendo tratamento de câncer. Muitos outros nomes. Juliana Muniz está esperando data para internar, em nome do Senhor Jesus. E todos os outros nomes estão aí na lista. Vamos orar, vamos pedir, amados. Se tem algum pedido, coloca aí na lista, coloca aí no chat. Alguns dos nossos irmãos vão estar orando por você agora, em nome de Jesus. Pai amado, Pai eterno, Pai bondoso, Pai bendito, Tu és um Deus de misericórdia, Senhor. Tu és um Deus que te comprazes na prosperidade dos teus servos. Tu és um Deus que tens prazer quando uma ovelha volta para a casa do Pai. Quando há arrependimento, há festa no céu. Sim, Senhor, porque Tu és um Deus perdoador. Tu és um Deus misericordioso. Que seria de nós, Pai, se não fossem as Tuas misericórdias? Já teríamos sido de todo exterminados e consumidos. Mas por causa das Tuas infindáveis misericórdias, temos nesta noite um momento oportuno, ó Pai, para refazer as nossas vidas. Temos um momento oportuno em unidade com os nossos irmãos, em unidade com a nossa liderança espiritual, Senhor, para diante dos céus, Pai, diante do trono da Tua graça, estabelecermos um caminho renovado, uma lealdade renovada, Pai, porque Samuel exortou o povo, Samuel chamou o povo para o arrependimento, mas o povo precisou reconhecer o seu pecado. O povo precisou reconhecer o seu equívoco. Nesse contexto bíblico, ó Pai, a Arca da Aliança havia sido enviada de volta para Israel, porque Israel havia passado uma grande humilhação e derrota para os filisteus, e a tua arca sagrada havia sido capturada. Os filisteus haviam celebrado vitória e achado que haviam vencido Yud-Re-Vav-Re, Yahvé Adonai. Mas eles não perdiam por esperar, porque Deus agiu poderosamente, e aquela arca no campo dos filisteus para eles foi maldição. Veio chagas contra eles, e eles morreram e ficaram aterrorizados e devolveram a arca. Mas quando teus israelitas receberam a arca, não o fizeram com santidade, não tiveram reverência pela santidade de Deus,
pegaram a arca de qualquer maneira, tocaram na arca, abriram a arca para ver com curiosidade o que tinha lá dentro, desrespeitaram todas as leis e mandamentos que tu havias estabelecido. Por isso, muitas pessoas foram a óbito. E aí, em vez do povo se arrepender, em vez do povo te buscar, colocar a arca no seu devido lugar com santidade e adorar a Deus, o povo mandou a arca para longe. Ficaram 20 anos distante da arca. E aí, Senhor, quando entramos então no capítulo 7 de 1 Samuel, diz que o povo 20 anos distante da tua presença estava adorando Baalins, Astarotes, outros deuses, e estavam em profundas lamentações, em tremendas opressões, debaixo de mão pesada do inimigo. Ah, Senhor amado, em vez de se arrependerem e buscarem o teu nome, por causa da tua disciplina, porque tu disciplinaste o povo por causa da irreverência, ao invés de reconhecerem o pecado e buscarem a face do poderoso, preferiram se colocar debaixo da opressão dos homens. Muito mais vale estar debaixo da tua disciplina e tua graça do que debaixo da acusação e do peso dos homens, Senhor, da opressão dos homens, Pai. Esse povo levou 20 anos para entender isso, e depois de 20 anos, com muitas lamentações, eles vieram de todo o coração, ouviram a exortação de Samuel, lançaram para longe os deuses estranhos e passaram a adorar única e exclusivamente ao Senhor Todo-Poderoso. E assim, Senhor, em oração, em intercessão, em arrependimento, em sincera devoção e lealdade a Ti, o Teu povo num culto público, em Mispa, oferecendo holocaustos e ofertas, porque a adoração que começa no coração também se expressa na forma material, em holocaustos e sacrifícios. Nós doamos a nossa vida de muitas maneiras para Ti, Senhor. E quando o Teu povo estava lá adorando em espírito e verdade, os inimigos se levantaram contra, Pai. E assim também acontece conosco. Estamos em adoração, estamos em busca, estamos em petições, em intercessão, e inimigos se levantam. Problemas advêm. É calúnia, é fofoca, é fermento, é conta para pagar, é boleto que está vencendo, é tantas questões que se levantam, são questões de saúde, problemas da família, problemas no casamento, filhos envolvidos com amizades erradas, problemas de todas as naturezas se levantam, ó Pai. Mas diz a Tua palavra que Tu estás no controle de todas as coisas. Ah, o Senhor trovejou, Haram, o Senhor trovejou poderosamente, desconcertou a organização dos inimigos. Os filisteus eram o povo mais temido daquela época, o povo bélico mais avançado, dominadores. Mas diz que Deus é maior. Para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Deus é maior do que os filisteus. Deus é maior do que o poder bélico do mundo. Deus é maior do que os poderes de Satanás. Deus é maior do que os poderes infernais. Haram, o Senhor trovejou contra os inimigos. O Senhor desconcertou os inimigos. O Senhor concedeu vitória para Israel, que perseguiu os inimigos e avançou sobre eles e reconquistou as cidades outrora tomadas. Senhor amado, que hajam anos, os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, os anos que foram consumidos pelo destruidor, os anos que foram consumidos pelo engano do pecado, os anos que foram consumidos pelo adultério, pela fornicação, pela pornografia, pela mentira, os anos que foram consumidos pela ilicitude, pelas malandragens financeiras,
os anos que foram consumidos, Senhor, pelo jeitinho malandro, os anos que foram consumidos pelo pecado, derrotados e destruídos, ó Pai, sejam agora transformados, restituídos em anos de glória para Deus, em anos de frutos que glorifiquem a Deus, anos de santidade, de reverência, de culto verdadeiro a Deus, de evangelização, de pregação do Evangelho, que santifica, que liberta, que limpa o coração, a alma, a vida, que transforma o interior. Aquele povo estava verdadeiramente arrependido, ó Pai. O povo de Israel só veio a novamente se desviar mais de 200 anos depois de Samuel, lá em Acabe, lá com o rei Acabe. Ou seja, nesse recorte da história israelita havia sinceridade de coração, por isso Deus ouve, por isso Deus responde, por isso Deus dá a vitória. Por isso, Senhor, nesta hora, colocamos diante de Ti os nossos corações, Pai. Colocamos diante de Ti as nossas vidas, pois Tu sabes que nós somos humanos, Tu sabes que nós somos falhos, Tu sabes que nós somos suscetíveis ao pecado, ao erro, ao equívoco, ao engano. Tu sabes, Senhor, mas nós estamos aqui dispostos a sermos absolutamente leais ao Senhor. As Tuas ovelhas, Pai, estão dando ouvidos à Tua voz, Pai. As Tuas ovelhas estão dando ouvidos à Tua palavra. Há agora pelo Espírito Santo o convencimento do pecado, do juízo e da justiça, para que não mais venhamos a dar ouvidos aos encantos de Satanás. Não queremos envolvimento com o mundo, Pai. Não queremos envolvimento com as coisas do mundo, meu Pai. Nós queremos Deus em nossa vida. Nós queremos as coisas de Deus em nossa vida. Nós queremos nos deliciar nas coisas de Deus. Nós queremos degustar as coisas de Deus. E quando degustamos das coisas de Deus, tudo na vida é felicidade. O passeio, a viagem, as férias, o momento de trabalho, o momento de responsabilidade, o momento de culto racional, o dia a dia, a vida ganha outro sentido, ó Pai. Porque em Cristo Jesus nós temos significados. Em Cristo Jesus nós temos sentido. Em Cristo Jesus nós temos um alvo. O alvo é Cristo Jesus. Nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém. Nós estamos já às beiras, Senhor, da última trombeta que há de tocar, e todo olho verá o sinal do Filho do Homem voltando, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, e então, Cristo retornando com aqueles que morreram, os mortos terão ressuscitado primeiro, e nesse evento nós, os vivos, seremos arrebatados. Nesse evento, um arrebatamento antes secreto, isso não é bíblico. Nesse evento da volta de Cristo, e então haverá um encontro nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, ó Pai, colocamos diante de Ti, Senhor, agora cada vida, cada pessoa que está buscando esta renovação, que está buscando, Senhor, esta mudança, está buscando, Senhor, viver uma vida cheia da glória de Deus, uma vida energizada pelo poder do alto, pelo poder do Espírito Santo, uma vida cheia de brilho, cheia da glória do Altíssimo. Ebenezer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, com Samuel, o tempo da vitória, o tempo da restituição. Senhor, em nome de Jesus, Pai, são agora famílias que oram, são agora casamentos que estão à beira de um rompimento, ó Pai. Laços matrimoniais, outrora bem sólidos e firmados, mas hoje à beira do divórcio, à beira de um colapso, Senhor. Satanás,
através da carnalidade, através de coisas ocultas, práticas encobertas, através de julgamentos equivocados, coisas do diabo, Senhor. Casamentos têm estado à beira do divórcio. Nós queremos colocar diante de Ti nesta hora, Pai, que as famílias sejam restauradas, que as famílias sejam tocadas por esta volta ao Senhor, porque diz Eclesiastes que o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. É preciso que haja da parte deste casal agora, Senhor, um reavivamento espiritual. Deus precisa estar acima do marido e acima da esposa. Deus precisa estar em primeiro lugar deste casamento. Deus é o centro da família bem ajustada. Deus é o centro de uma casa solidamente assentada sobre a rocha. E assim, Senhor, esta família há de viver um novo momento, um novo período de vida, um casamento, um matrimônio cheio de alegria, cheio de unidade, cheio de amor, que em nome de Jesus, todas as estratégias de Satanás sejam agora reveladas, todas as estratégias de Satanás sejam agora desmascaradas, sejam agora repreendidas em nome de Jesus. Amizades erradas, problemas do mundo, influências desses valores, desse mundo tenebroso, em nome de Jesus, sejam quebrados agora, Senhor, sejam quebrados agora. Clamamos famílias benditas no Senhor, para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. A juventude, meu Deus, tem estado perdida, jovens, ó Deus, acabando com as suas vidas no uso de drogas, no sexo ilícito, na desobediência aos pais, nos bailes, nas raves da vida e fora. Jovens, tão jovens, acabando com a própria vida, Senhor, distante dos caminhos do Senhor. Senhor amado, declaramos uma nação rendida aos pés do Senhor, para que ganhemos os jovens para Cristo, para que ganhemos os jovens para o Senhor. Oramos pelos trabalhos das igrejas, Pai. Muitos têm se perdido na evangelização, tentando se amoldar ao mundo, Pai. Amanhã mesmo tem um ministério aí fora que vai fazer o culto da Vem Novinha. Vem Novinha, Vem Novinha. Isso é uma expressão de pedofilia, isso é uma expressão de sexo ilícito, isso é uma expressão diabólica. Trouxeram para dentro de um culto uma expressão diabólica, trouxeram para dentro de um culto algo extremamente mundano. Ainda colocaram no slide de propagação do culto uma boca feminina apertando os lábios, escrito Vem Novinha. Parece mais convite para bordel e termas do que para culto racional. Algo extremamente equivocado, mundano e diabólico. Senhor, nós precisamos trazer de volta para os altares da igreja a palavra de Deus. Nós precisamos trazer de volta para os ministérios a palavra de Deus. A igreja não tem que se amoldar ao mundo. A igreja não tem que se amoldar às coisas do mundo. A igreja não tem que se amoldar à forma do mundo. Nós temos que ser fiéis, leais ao Senhor. É o Evangelho que liberta. Porque se a igreja fosse amoldar as coisas do mundo, então quem está certo é o mundo, não é a igreja. Então nós temos que ser bíblicos, Senhor. Nós não podemos ter medo do confronto. Nós não podemos ter medo de levar a verdade como ela é. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor, dá sabedoria para os altares das igrejas. Dá sabedoria para os líderes das igrejas. Dá sabedoria para os líderes espirituais. Senhor, que os líderes espirituais hoje, que estão por aí liderando igrejas sem uma formação teológica, que eles criem vergonha na cara,
vergonha na cara. Porque para ser mecânico tem que entender de carro, para ser manicure tem que saber fazer unha, para pintar o cabelo com tinta tem que fazer curso, para ser advogado tem que estudar, para ser médico tem que estudar, e para ser pastor basta um bom coração? Para ser pastor basta ter boa intenção? De boas intenções o inferno está cheio. Pastor de igreja tem que estudar. E ovelhas têm que apoiar os seus pastores para que eles possam estudar. Estudar é o primeiro compromisso de um pastor principal da igreja. Porque sem estudo, sem teologia, sem Bíblia e sem vida de oração, a palavra diz que sem profecia o povo se corrompe. A profecia é o estudo bíblico, é a palavra da verdade. Senhor, dê sabedoria aos altares das igrejas, Pai, para que possamos buscar o Senhor, Pai. Falo isso com amor, falo isso com reverência, falo isso com temor de Jesus, Pai. Porque eu sei, meu Pai, que é necessário que haja amor e doutrina. É o conhecimento que liberta, é a palavra que liberta. Os altares muitas das vezes têm trocado a mensagem bíblica por uma mensagem de autoajuda, por uma mensagem pragmatista, por uma mensagem secular. Os altares muitas vezes têm trocado suas mensagens, suas homilias bíblicas por ideologias mundanas. Já vemos igrejas, até mesmo históricas, levantando a bandeira de LGBTQI+, como se fosse algo que Deus se agrada. Senhor, nós precisamos pregar a palavra de Deus, Pai. Precisamos dizer o que a Bíblia diz, Senhor. E oramos pela nação brasileira, para que continue respeitando, Senhor, a separação entre Estado e igreja. Porque a igreja não pode ser submetida aos caprichos de nenhum governante, como se a igreja fosse obrigada a mudar a sua mensagem. Não! A igreja tem liberdade. O ser humano tem liberdade para ter a sua expressão livre. A liberdade não é concessão do Estado. A liberdade é inata ao ser humano. A liberdade é anterior ao Estado. E um Estado legítimo, um Estado verdadeiro, ele protege a liberdade individual de seus cidadãos. Ela não cerceia, ela não manda prender. Estamos vendo agora na Nicarágua, Senhor, igrejas sendo fechadas, rádios, sistemas de radiocomunicação, cristãos sendo queimados e fechados, líderes cristãos sendo presos. Na China isso já não é novidade, em outros países também. Há perseguição cristã crescente no mundo, e há muito crente brasileiro flertando com regimes esquerdopatas. Senhor, dê sabedoria para o nosso povo, meu Deus. O que nós precisamos levantar é a bandeira do Evangelho. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, ó Pai, chegando ao final desta live de oração, eu coloco diante de Ti, Senhor, a vida dos Teus filhos, irmã Isabel, irmã Janete Maria, Juliana Santiago, Ildi Andrade, Arlete Amorim, Lúcia Helena, Sueli Veloso, Alexander Nogueira, Marilene Almeida, irmã Luzia, Tereza Andrade, Marcos Palhares, Sandra Cardoso, Terezinha de Jesus, Suzana, Sueli Fabiane, Deise Almeida, chamada pastora, questões de justiça, Vinícius Machado, também problemas de justiça, Kátia Silene, família, Neuza Lopes, Terezinha Tinoco, Luiz Andrade, Márcia Torres, família Beninca, fortalecimento espiritual, Bruno Vilela, Alex Silva, Gilda Santos, porta de emprego, Pedro e Cláudio, libertação das drogas, Douglas Felipe, Tiago Victor,
e a oração pelo nosso ministério, para que o nosso ministério possa crescer, abundar. Senhor, levanta obreiros para essa seara, que possamos ter uma equipe grande trabalhando conosco, Pai. Uma andorinha só não faz verão, precisamos ter uma equipe conosco trabalhando, precisamos ter uma equipe de louvor grande, Pai. Levanta mais ministros de louvor, precisamos ter 4 ou 5 ministros de louvores, 4 ou 5 backs vocais, 3 ou 4 bateristas, 3 ou 4 tecladistas, guitarristas, baixistas. Precisamos ter, Senhor, um grupo de louvor sólido, Pai, instrumentos de sopro, de corda, coral, em nome de Jesus. Levanta, Pai, levanta obreiros para a tua seara, Pai. Precisamos levantar uma equipe de recepção da igreja para fazer um bom trabalho de onboard, um bom trabalho de recepção, de acolhimento daqueles que chegam, um trabalho forte de capelania e evangelização, Pai. Para isso precisamos que sejam levantados obreiros, meu Pai. Ó Senhor, oramos sim também para a questão financeira do nosso ministério. Levanta a provisão, meu Pai. Nós temos pela frente uma grande obra a ser feita na nossa sede de Itaipu, uma grande obra, Pai. Dê provisão, abre portas, Senhor. Faz os teus milagres, as tuas maravilhas, os teus sinais, Pai. Surpreenda, Pai, com o poder, com a tua glória. Chuva de bênçãos tão grandes, Pai, que não haja onde recolher nos celeiros. Transborde para a direita, para a esquerda, Pai, para que nós possamos fazer aquela obra maravilhosa na igreja de Itaipu, que será uma bênção, será uma igreja maravilhosa. Vamos fazer uma grande obra na região oceânica de Niterói, salvar muitas almas, salvar muitas vidas, evangelizar, Senhor, o trabalho da nossa igreja sendo perpetuado. Haja o que houver, em nome de Jesus, nossa igreja continuará fazendo o seu trabalho, Pai, em nome de Jesus. Já temos o projeto nas mãos do que será feito. Está linda, 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 linda igreja. Algumas semanas vamos sentar com o arquiteto para conversar com ele, para definirmos os detalhes. Senhor, está tão linda aquela igreja, tão linda. Meu Pai, realiza um grande milagre, abre portas, Senhor, de uma forma que nós fiquemos estupefatos com tamanha provisão que o Senhor venha a operar em nosso ministério, pois de fato precisamos de um grande milagre. Também, Senhor, é nosso sonho ter uma segunda sede própria aqui no Rio de Janeiro, ó Pai. Queremos ter 2 sedes, uma na região oceânica que já temos e uma aqui no Rio de Janeiro, Pai. 2 sedes, esse é o nosso grande sonho, ó Pai. Grande sonho, ó Pai. Então manifesta uma vitória, Pai, grande, para que nós possamos realizar esse sonho, retirar totalmente a igreja do aluguel, estabelecer totalmente a igreja nesses 2 polos de evangelização, Rio e Niterói, região oceânica, e assim possamos fazer uma grande obra para Jesus, Pai. Te peço saúde, Pai, para mim, para minha mãe, para os nossos presbíteros que estão conosco, nos ajudando, nosso corpo ministerial, presbítero Jorge, irmã Sueli, irmão Valdécio, irmã Cássia, irmã Socorro, Carlinho, irmão baixista Carlos, irmã Valdécio Cássia, irmão Eliardo, as ovelhas da igreja todas, Senhor, irmão Marcos Kleber, a irmã Cláudia Furtado, sua família, a irmã Marilene, irmão José Cardoso, irmão Luiz e Ruth Busquet, Pai, todos os irmãos, não quero esquecer ninguém, Senhor amado, meus familiares, minha mãezinha amada, querida, todos os irmãos, irmã Eliana, Melhorance, seu sobrinho Pedro, sua irmã, a irmã Cássia Selene também, todos, irmão Marcos, lá de Laranjeiras, que também está conosco, irmão Marcos Kleber, todos os irmãos, todos, meu Pai, meus familiares, todos os nossos amigos e irmãos, irmã Andréia Andrade,
irmão Magno, seu esposo, nosso querido Arthurzinho, todos, meus sobrinhos, Pai, minha futura varoa, que o Senhor está preparando, Senhor, traga essa varoa segundo a sua vontade, para que possa me ombrear no ministério, em nome de Jesus. Pai, todas as ovelhinhas, todas, quero esquecer ninguém, se eu estiver esquecendo alguém, me perdoe, mas todos estão incluídos nessa oração. Levanta, Senhor, prospera, abençoe rica e abundantemente, em o nome do Senhor Jesus. Irmã Angélica, a Vera Campos, todos os irmãos, todos, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Irmã Luzia, que também ora sempre por nós, as irmãs lá de Itaipu, irmã Mônica Emer, abençoada, irmã Bruna Mendes, Marina Batista, a irmã Lúcia, todos os irmãos, todos, em nome de Jesus Cristo. Irmã Maria Mendes, Mônica Emer, irmão Mauro Pérez, em nome de Jesus, Pai, para a glória. Irmã Elaine Oliveira, pronto. Abençoe todos, Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, amém e amém. Pois bem, família amada, chegamos ao final desta live. Já passamos aí 6 minutos, não vou me estender mais. Graça, paz, misericórdia, amor, nos sejam multiplicadas em nome de Jesus. Estão aí meus familiares, meu irmão Antônio, minha cunhada Karine, estão também conosco, todos. Creio que não esqueci ninguém, meu irmão Alex, todos, meus sobrinhos. Quero que todos estejam com muita saúde, para que todos estejamos juntos na obra do Senhor, fazendo uma grande obra em o nome de Jesus, tá bem? Então, conte aqui com o seu amado pastor Anderson. Nosso Eli, um beijo no seu coração. Irmão Jorge, chegou de viagem, passou toda a semana viajando a trabalho, estivemos acompanhando o amado. Seja uma viagem de grandes frutos para a glória de Deus. Chegou hoje às 15 horas aqui no aeroporto, foi para casa, chegou agora há pouco em casa, já está aí conosco online, o amado que amamos tão grandemente, muito fiel a Deus, em nome de Jesus, para a glória do Pai. Tá bom? Um beijo carinhoso para todos os amados e amadas, uma noite abençoada em Cristo Jesus, um sábado cheio da glória de Deus em Cristo Jesus, e domingo, às 9h20, esteja conosco, venha adorar, venha bendizer, venha glorificar, venha exaltar ao Senhor. Estaremos dando continuidade ao estudo do livro de Marcos, com a permissão de Deus e a sua graça sobre nós. Você tenha uma noite abençoada de sono, revigorante, cheia da força renovada de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. E eu digo a todos, vos lembro em nome de Jesus, somos o que somos pela graça de Deus.